Vocês sabem o motivo da chamada à fala do presidente Lukashenko, de que nós nunca estivemos tão perto de uma guerra mundial, de um conflito global, como nesse momento e nesse contexto. Aí eu quero dizer o seguinte, hoje foram divulgadas imagens de 2 aviões ligados ao Prigozhin, que foram vistos numa base aérea da Belarus, tá? 2 aviões ligados ao Prigozhin pousaram numa base aérea, numa base militar, não é? E vocês podem verificar essa imagem, está no sítio que mostra as imagens de satélite da Black Sky, tá? Claro que o paradeiro do Prigozhin não é dado a conhecer de forma oficial, em que rua, em que hotel ele está, né? Seria um contrassenso imaginar isso, mas há dados de rastreamento do Flight Radar que indicam que esses aviões pousaram em Minsk perto das 8 horas da manhã, horário local, e que teriam vindo de Rostov-on-Don, então que foi a última localização aonde ele foi visto publicamente. Essa viagem, não é, mostra que efetivamente o Prigozhin não teria ido para outro local antes de ir para Belarus, tá? São 2 aviões, na realidade. Um dos aviões fez uma escala em São Petersburgo, tá? E a gente sabe que o Grupo Wagner também tem sustentação naquela região, né? O Pentágono, antes da gente entrar na análise objetiva dessa fala do Lukashenko sobre o risco de conflito, o Pentágono fez uma declaração oficial dizendo o seguinte, que em termos de disposição específica, não é? Eles não podem assegurar qual é a condição das tropas do Wagner em relação às tropas do Ministério da Defesa da Rússia, se há alguma orientação que eles possam ou não se mover, né? Isso eles disseram numa fala oficial. Mas eles disseram o seguinte, que muitas tropas do Grupo Wagner permanecem no território ucraniano. E isso, na realidade, sugere que o acordo que foi feito, de alguma forma, pôde contemplar, pelo menos pelo que parece até aqui, que não haja um embate, pelo menos neste momento, entre as tropas do Grupo Wagner e o governo russo. Eu entendo o seguinte, aqui é uma nota que eu coloco sob a minha interpretação exclusiva, que um grupo paramilitar, independente do seu mérito, independente das suas condições, ele não pode colidir com a orientação de um Estado nacional, principalmente se esse Estado nacional está num conflito tão importante como esse conflito na Ucrânia. Por mais importante e apreciável para o governo russo que seja o trabalho do Grupo Wagner, é muito perigoso que as diretrizes do Grupo Wagner se sobreponham às diretrizes traçadas pelo Ministério da Defesa. Porque se você tiver uma colisão, é praticamente uma anarquia. Você tem um grupo paramilitar que pode ser muito bom de combate, que pode ter tido resultados muito eficientes, mas que, se em algum momento discrepa da orientação do comando das tropas russas, pode levar a coisa para uma rota de colisão muito perigosa e, inclusive, contraproducente para o próprio esforço de guerra russo. Assim eu entendo. Em relação a elucubrações que possam partir, como num primeiro momento foi dito, que o MI6, a CIA, o Mossad, grupos e serviços de inteligência estariam por trás dos movimentos do Grupo Wagner, tudo que se disser a respeito trata-se de elucubração. Não há possibilidade de nós comprarmos de plano uma tese que diga, olha, isso efetivamente aconteceu. Se houve efetivamente qualquer tipo de injunção, qualquer tipo de instigação, isso é algo que ficará muito provavelmente aí oculto nos anais da história, porque nós não sabemos e muito provavelmente não saberemos. Agora, outra situação que tem sido muito cogitada no chat, no Twitter, no Telegram, em todos os meios em que nós estamos, é que poderia ter sido uma operação psicológica, uma operação encoberta, uma operação de logro, de manipulação russa, com o objetivo de estabelecer tropas do Wagner em Belarus e colocá-las em prontidão de combate. Esta questão é uma questão cujo tempo e as atitudes sucessivas que ocorram a partir de agora determinarão. Por quê? Porque se efetivamente não houve nenhum tipo de choque nos interesses do Ministério da Defesa russo e do Sr. Prigozhin, se não houve um embate entre a orientação do Estado Nacional Russo e do Grupo Wagner, isso
ficará claro, ficará a forma mais clara e cabal de demonstração serão os próximos desenvolvimentos. Me parece que no território de Belarus há espaço para que eles possam operar com alguma tranquilidade. Tá? Esta é a minha posição. Eu não tenho, nesse momento, condição de fazer nenhum tipo de injunção para dizer realmente foi uma operação encoberta, foi uma operação genial, ou efetivamente Lukashenko pediu a Putin, não mate o Prigozhin. Porque se você matar o Prigozhin, você vai criar um mártir, vai criar um herói e pode criar, inclusive, uma discrepância, um conflito interno, cujas consequências, no momento de um embate dessa natureza, com os ucranianos apoiados pela OTAN, pode ser fatal para o interesse da Rússia. Tá? Então, o tempo determinará. O tempo determinará. Só há esta posição no momento em que nós observamos a situação.